TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Estamos começando o plenário da cidade Melhores Momentos. Mais uma forma de conhecer nossos vereadores, entender seus projetos e analisar o que já foi feito até agora. Hoje vamos assistir à entrevista com o vereador Pedro França, do Cidadania. Seja bem-vindo, vereador. Obrigada pela sua presença aqui no plenário da cidade. Muito obrigado, Clarice. É sempre um prazer estar aqui, podendo estar prestando um pouco do nosso mandato para toda a população de Fortaleza que acompanha o programa do plenário na cidade, tão bem representado por você. Um prazer novamente estar aqui sendo entrevistado e poder explicar um pouco mais do nosso trabalho para toda a população fortalezense. Vereador, então vamos começar falando sobre esse projeto, do transporte sem assédio, um projeto que procura mesmo proteger todas as mulheres, Exatamente. A ideia do transporte sem assédio foi um programa que a gente pensou muito a respeito da questão da violência contra a mulher, que é algo que nos aflige há bastante tempo e que, de uma certa forma, a gente precisa estar sempre criando incentivos para cada vez mais fomentar o combate à violência contra a mulher. Então, a ideia da criação desse projeto é justamente a gente utilizar da frota da Etufor, obrigatoriamente um número não menor que 30% dessa frota ser destinado única e exclusivamente para mulheres. Serão veículos identificados com cores diferentes, no caso na cor lilás, com indicação que é um transporte exclusivo para mulheres. E tudo isso a gente está tentando evitar um pouco desses casos que a gente recentemente vem acompanhando nos próprios jornais, na televisão, no dia a dia, do grande problema que é esse assédio que ainda acontece hoje dentro dos ônibus de Fortaleza. É algo muito triste e que a gente, enquanto representante aqui no parlamento, precisa estar atento e sempre lutando pelos interesses não só das mulheres, mas também como de toda a população. Infelizmente, a gente ainda vê muitos casos assim bem graves, tanto dentro dos transportes como também nos terminais de ônibus. Exatamente. Hoje é uma das maiores dificuldades, acredito eu, do poder público, é justamente de poder identificar o que é que acontece, não só no transporte, mas como também nos terminais. Então, tudo que a gente puder criar, todo mecanismo que a gente puder criar para fomentar o combate à violência contra a mulher, tudo que a gente puder fomentar para garantir uma segurança maior para todas as mulheres, eu acho que é de suma importância, não só para as mulheres, mas como para toda a sociedade. Vereador, uma outra pauta do senhor é uma pauta sustentável, Eu queria que o senhor explicasse como é a ideia. Isso, a gente, com essa onda sustentável, agora que o mundo vem passando nos últimos anos, a gente resolveu criar um projeto de lei, um projeto de indicação, no caso, que visa garantir que a Prefeitura de Fortaleza, com a instalação dos novos semáforos, esses que a gente está acostumado a ver no trânsito todos os dias, eles sejam utilizados através de energia solar. Como assim energia solar? Hoje a gente usa a energia elétrica normal de uma forma não sustentável e a ideia é justamente passar para uma forma sustentável, podendo fazer assim com que o custo da própria iluminação pública seja diminuído e levar esse reflexo para toda a população. Falando em sustentabilidade, energia sustentável, me vem na cabeça Enel. O senhor também é relator da comissão da Enel. Quais são as expectativas, como é que está sendo esse trabalho, como é que vai ser esse trabalho? Isso, tem sido uma grande missão, porque no último dia 22 de abril, foi anunciado uma semana antes, no dia 22 de abril passou a valer o reajuste tarifário da Enel em todo o estado do Ceará. Um reajuste de 24,85%, que na minha opinião e na opinião de muitos colegas é algo completamente absurdo para a nossa população estar enfrentando, principalmente no momento pós-pandemia, um momento que todo mundo passou tantas dificuldades e um momento também que o nosso país vem enfrentando uma situação muito difícil, problemas de inflação, o aumento no combustível, o aumento na alimentação. Então, todos esses custos que na teoria eram para ser reduzidos pelo governo federal, eles estão acontecendo o oposto, eles estão aumentando. Então, a gente precisa estar combatendo e precisa estar ciente da importância que isso tem para você, consumidor, você, cidadão que está nos acompanhando, que isso está impactando diretamente no seu bolso.
Hoje em dia, as pessoas não têm mais condições de sequer pagar suas próprias contas de energia, sua conta de água, porque está vindo tudo muito caro. A gente acabou de sair de um período onde a gente estava, desde 2020, com bandeira vermelha por conta dos problemas hídricos que o Brasil estava enfrentando. Então, quando a população começou a acreditar que estava vindo aquele sossego, que aquele sufoco ia passar, não, a Enel vem, na mesma semana que foi anunciado o fim da bandeira vermelha, eles também anunciaram um reajuste de 24,85%. O reajuste que é o mais caro e o maior de todo o Brasil. Então, esse tipo de ação a gente não pode deixar passar em branco. Então, tendo isso em vista, a Câmara Municipal já prontamente instalou uma comissão que é presidida também pelo nosso presidente da Câmara, o vereador Antônio Henrique, vice-presidida pelo vereador Márcio Martins, e na qual eu tive a oportunidade de ser eleito na última semana como relator. Então agora a gente está fazendo um trabalho justamente para conseguir, num tempo mais hábil possível, de uma forma mais célere e transparente para toda a população e para todos os colegas, que a gente possa conseguir terminar esse relatório mostrando para a população o que é que está errado. Para quem não sabe, nós vereadores, nós não temos competência para estar revisando o contrato da Enel, um contrato de concessão feito em 1998 e que tem a validade agora, um contrato de 30 anos que tem validade até 2028. Então, vocês não têm como, porque essa é uma dúvida comum, não tem como obrigar a mudança. Exatamente, né? Nós não temos como obrigar que essa mudança aconteça, nem tampouco tem os deputados estaduais, mas os deputados estaduais, por terem a competência do Estado, eles podem fazer a revisão do contrato, ou seja, esse contrato que está previsto para acabar em 2028, se for por decisão dos deputados estaduais, eles podem fazer com que o contrato acabe antes, ou então até mesmo renovar cláusulas para uma possível concessão futura, para que esse mesmo problema não venha a acontecer novamente. Então, a gente está tendo esse debate e essa conversa entre as duas comissões, tanto a comissão aqui da Câmara Municipal como a comissão da Assembleia, aproximando esse diálogo. A gente está se vindo como uma espécie de munição para a Assembleia também. Por quê? Porque nós, vereadores, estamos na ponta. É para a gente que as reclamações chegam, é com a gente que a população fala. Então a gente tem sim essa competência para trazer a responsabilidade sobre a prestação do serviço para a gente. Então a gente está mantendo esse diálogo, vamos fazer o nosso parecer, vamos ter um relatório logo e esse relatório com toda certeza vai ser de suma importância para auxiliar o trabalho também dos nossos deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa. E o senhor estava falando também que serve também para alertar a população, né? Para mostrar realmente tudo que está acontecendo, o que é absurdo, o que não é. Claro, com toda certeza. Ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião lá no PROCON, lá no centro da cidade. Nessa reunião com o PROCON já está mais que constatado que a Enel é a campeã, é a líder unânime em reclamações quanto ao problema de serviço consumidor. Então, assim, é muito injusto que a gente tenha reajuste atrás de reajuste, que a gente pague mais caro cada vez mais e, em contrapartida, a nossa prestação de serviço não seja uma prestação de serviço adequada. Então, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, quando se trata da energia elétrica, é justamente, cadê a Enel quando a gente precisa? Por que a Enel só aparece na hora de cobrar? Então, dentro de diversos fatores que existem, a gente ainda enfrenta até hoje problemas que são completamente ilegais. A Enel continua fazendo desligamento de energia na casa das pessoas nos finais de semana, o que é vedado por lei. A Enel continua faltando compromisso quando acontece, por exemplo, problemas agora nessa quadra chuvosa, queda de árvores, etc. Quanto tempo não passa para ter a ligação de um poste para resolver um problema? Isso tudo quem sofre é o consumidor, quem sofre é a população e, ao mesmo tempo, eles querem que a gente pague mais por isso. Então não tem o menor sentido e é algo que a gente está batendo muito nessa tecla. Tomara que dê certo, né? Porque ninguém aguenta mais pagar esses absurdos e não sobrar quase dinheiro nenhum para o restante das contas no fim do mês. Vereador, e o senhor falou que realmente vocês é quem recebem muito a reclamação da população. No seu caso, quais são as principais demandas, né, fora essa questão do aumento da energia elétrica, a questão mesmo financeira das pessoas, quais são as principais demandas que chegam até o senhor, assim, de necessidade na cidade? As principais demandas basicamente sempre são as mesmas, certo? Agora estão um pouco mais agravadas porque, ainda falando desse período pós-pandêmico, é algo que a gente vai continuar falando ainda por bastante tempo, que foi algo que mexeu com a população de modo geral, as pessoas querem emprego. As pessoas querem uma oportunidade de trabalho, as pessoas querem um acesso à saúde, querem um acesso à educação e, principalmente nesse momento difícil, as pessoas querem assistência do município, querem também assistência do governo do estado. E nisso a gente sempre traz em tona a pauta da assistência social, que é de suma importância, que tem um desempenho muito bem executado aqui no âmbito do município de Fortaleza pelo secretário Hilário Marques e que agora também está tendo essa oportunidade de ser feito
na SPS, Secretaria de Proteção Social do Governo do Estado, pela ex-primeira-dama e agora secretária da SPS, Onélia Santana. Então a gente sempre está em contato com esses entes do Poder Executivo para que a gente possa levar essa reclamação que chega até nós para esses representantes e que a gente consiga solucionar esses problemas na ponta. Então, muito disso é o que eu venho falando ao longo do nosso mandato. A gente defende o empreendedorismo, mas acima de tudo a gente também defende a capacitação. As pessoas pensam que ainda hoje falta emprego. Isso é algo difícil de ser falado, principalmente por políticos, mas não falta emprego. Tem emprego para todo mundo. O que está faltando é gente capacitada para trabalhar. E aí é justamente onde o poder público vem falhando bastante. Muitas empresas têm falido, né? Infelizmente. Exatamente. Fora o fato de muitas empresas terem ido à falência, ainda existem oportunidades de trabalho. Só que as pessoas têm que entender, nós temos que entender, a sociedade, de um modo geral, tem que entender que para você conseguir um emprego, para você se manter nesse emprego, você precisa ser capacitado. E a gente sabe que essa capacitação, ela depende de grande parte das próprias pessoas, mas também depende do poder público. O poder público tem que estar investindo na sociedade justamente para poder prever que problemas como esse venham a acontecer novamente no futuro. Então, todo o trabalho que a gente executa hoje, a gente não está fazendo pensando no agora. Nosso trabalho tem que ser feito pensando no futuro para que a gente possa conseguir melhorar a sociedade ao longo dos próximos anos. É isso aí. Vereador, vamos fazer só um intervalo bem rapidinho e a gente volta já para conversar ainda mais com o vereador Pedro França, do Cidadania. Fortalezinha. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7 Reunião de sustentabilidade. e que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. Estamos de volta com o plenário da cidade e hoje estamos entrevistando o vereador do Cidadania, Pedro França. Vereador, a gente conversou bastante, né, sobre vários aspectos, né, no primeiro bloco. Falamos sobre emprego, sobre a capacitação, sobre o seu projeto em defesa das mulheres, né, para tentar combater, infelizmente, essa violência que acontece nos transportes públicos de Fortaleza. E eu queria agora perguntar para o senhor sobre o projeto que o senhor tem de apoio aos atletas e para-atletas. Essa é uma das nossas iniciativas. Quando a gente fala em esporte, principalmente no âmbito do município, o vereador tem um papel muito fundamental numa articulação junto ao Poder Executivo, principalmente na questão da Secretaria de Esportes e Lazer, que é muito bem representado pelo nosso secretário Osiris Pontes. Então, recentemente a gente deu entrada em um projeto de lei que visa garantir justamente que toda a milhagem, o que é a milhagem? É aqueles benefícios que são acumulados pelo gasto com passagens aéreas no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, a gente está falando aqui dentro da Câmara Municipal, todas as passagens que forem emitidas por vereadores, assessores, representantes da casa, toda essa milhagem seja revertida para a concessão de passagens para atletas e para-atletas no município de Fortaleza. Isso é uma iniciativa muito bacana, porque hoje ainda um dos grandes problemas que é enfrentado pelos nossos esportistas, pela nossa comunidade de um modo geral, é justamente a falta de recursos para poder representar o município, representar o estado em outros estados, em outras cidades. Então a gente precisa estar abraçando cada vez mais essas pessoas que estão se desempenhando a fazer um bom trabalho, que não estão nas ruas, mas que estão se dedicando a um esporte e garantir um futuro melhor para essas pessoas. Então a gente... Não é falta de talento, né? É falta de estímulo. Pelo contrário, é falta de oportunidade.
oportunidade. Hoje já existem programas aqui no âmbito da Prefeitura, um deles é o programa Voa Juventude, que muitas pessoas ainda não conhecem. O Voa Juventude é um programa da Secretaria de Juventude do município de Fortaleza, que através de uma parceria com o Banco Mundial financia passagens aéreas para representantes do município de Fortaleza irem representar o nosso município em outros estados e em outras cidades também. Então, essa nossa proposta é justamente uma forma da gente estar fomentando ainda mais esse incentivo. Contribui com esse programa, contribuindo com o programa que já existe na Secretaria de Juventude e dando mais oportunidade, mais inclusão para que esse jovem atleta, para que esse atleta de um modo geral, para que esse para-atleta possa estar representando o nosso município em competições mundo afora. Sempre que eu entrevisto aqui algum vereador que tem essa pauta do esporte, eu pergunto isso. Agora eu fiquei na curiosidade do espectador para dizer que isso também esteja. Você pratica algum esporte? Pratico sim. Só futebol? Futebol já é muita coisa, jogo né? Futebol às vezes, mas agora a moda aí, tá todo mundo jogando esse beach tênis, então eu tô jogando beach tênis também. Frequentava academia, mas a época aí já foi. Mas aí realmente sabe da importância do esporte na vida de todo mundo. De todo mundo. Com toda certeza. Vereador, durante a licença o trabalho não parou, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Visitou muitas comunidades, como é que foi? Isso. Ainda em dezembro a gente chegou a tirar uma licença de 4 meses, permitida aqui pela casa, atrás de cumprir nossos compromissos partidários, dando oportunidade para que outros colegas também possam assumir o mandato, o que é de suma importância já para a população de um modo geral, e mostrar que a gente tem sim um grupo unido dentro do partido e dentro da administração. Ao longo do período dessa licença, eu foquei muito em 2 coisas. Rodar a cidade, como eu já venho rodando desde o começo desse mandato, visitando as comunidades, conversando sempre com as nossas lideranças, conhecendo pessoas novas, visitando, vendo quais são os problemas que a população está enfrentando, porque não tem como a gente resolver esses problemas se a gente não os conhece. A gente precisa estar no diálogo, a gente precisa estar convivendo, precisa estar acompanhando para poder fazer com que o nosso trabalho seja desempenhado de uma forma melhor. E outra coisa que eu fiz muita questão de fazer foi sair visitando todas as secretarias, tendo conversa com os secretário de esporte, de educação, de saúde, que são os principais pleitos que a gente sempre tem, secretário também de Direitos Humanos. Então a gente está tendo esse contato justamente para criar um relacionamento com esses secretários, que os secretários estão lá nada mais, nada menos do que para nos auxiliar também e auxiliar a população de um modo geral. Então é de suma importância que a gente consiga ter esse trânsito livre entre secretarias, que a gente consiga ter mecanismos para que nós possamos acelerar essas diligências que a população nos traz. Então eu foquei bastante nisso e fui muito bem recebido pelos lugares onde eu andei. A gente conseguiu cumprir algumas demandas da população, demandas de tapa-buraco, de asfalto, que são as mais frequentes, principalmente pela quadra chuvosa agora, que na última semana o prefeito Sarta anunciou que em 100 dias vai estar acontecendo em Fortaleza um programa inédito, um programa que em 100 dias a gente vai estar limpando a cidade, vai estar tapando buraco, fazendo recapeamento e podando árvore. Isso teve que esperar esse período chuvoso passar para que possa ser executado, para a gente ter um cuidado maior com o gasto público, justamente para que a gente não precisasse ter esse desperdício de dinheiro e acabar tendo que refazer futuramente. Então acredito que ao longo dos próximos dias aí a gente vai tendo várias novidades nesse quesito de infraestrutura para a cidade de Fortaleza e com isso a população só tem a ganhar cada vez mais. Vereador, qual é a sua expectativa aí para os próximos meses, digamos para o ano inteiro? O ano de 2022, sem dúvida alguma, vai ser um ano muito movimentado, politicamente principalmente. As pessoas têm que acordar, e isso eu quero falar diretamente para você que está nos acompanhando. É necessário que todos nós acordemos, justamente porque esse ano é ano de eleição, é ano de escolher nossos representantes no Senado, deputados estaduais, deputados federais e principalmente o presidente da República. A gente está vivendo um momento político onde a sociedade está muito dividida, os extremos estão completamente polarizados e com isso o Brasil não vai chegar em lugar nenhum. A escolha que a gente precisa fazer vai ser uma escolha muito difícil, porque a gente vai estar justamente nessa polarização extrema entre PT e não PT, não tenho o que falar do presidente Bolsonaro, então eu acho que assim, vai ser realmente um ano de muita surpresa, um ano muito difícil, de muita briga, mas que as pessoas têm que ter noção de que o voto importa. Então, se você chegou o lado A, chegou o lado B, você não quer votar porque acha que isso não adianta, sinto muito, mas quem está errado é você. Essa escolha que você deixa de fazer, você vai estar deixando que outras pessoas escolham. Então é muito importante que toda a população tenha consciência disso. A gente não pode deixar o Brasil continuar do jeito que está, a gente precisa de algo novo, a gente precisa pelo menos mudar o que está aí.
Então, se não vier algo novo, que mude o que está atualmente, porque o Brasil não merece isso. Muitas pessoas esperavam uma administração diferente do presidente Bolsonaro, outras não, e acabou que está todo mundo frustrado, na mesma situação, num período de pandemia, mais de 670 mil pessoas morreram e o presidente continua rindo disso tudo. Então eu acho que a gente precisa repensar os nossos valores, repensar os valores da sociedade e ver o que é que realmente vale a pena para o Brasil voltar a crescer e para que as pessoas possam ter mais oportunidade, mais acesso a recurso, mais acesso a um trabalho digno e que assim, consequentemente, todo mundo possa viver melhor. Mas o trabalho aqui na casa não para, né? O trabalho aqui na casa não para de forma alguma, principalmente por ser esse ano eleitoral, a gente vai ter uma pressão muito maior em cima da gente, porque a gente não é candidato, então a gente vai estar aqui continuando, lutando, participando de todas as sessões, propondo novos projetos justamente para o povo de Fortaleza continuar sendo bem representado, não só por mim, mas como também por todos os colegas vereadores. Obrigada, vereador, por sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no plenário da cidade. Eu que agradeço, Clarissa, o prazer é todo meu de estar podendo falar aqui um pouco mais do nosso trabalho para toda a população fortalezense. Um prazer estar aqui com você e com toda a equipe do plenário da cidade. Uma grande honra e sempre que quiser estamos à disposição. O plenário da cidade termina aqui. Obrigada por sua companhia. Fique com a nossa programação e até a próxima. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.